A paz do Senhor Jesus, que benção que vocês estão aí do outro lado. Amados alunos do Instituto El Shaddai, vocês também, que são nossos inscritos, que Deus venha abençoar vossa família, a vossa saúde, os vossos respectivos ministérios. Antes de mais nada, também pegue essa informação aqui que você vai ter sobre as dispensações, repasse para alguém. Compartilhe esse vídeo por gentileza. Deixe o seu like e também deixe um comentário, eu sempre friso. Você, amado aluno, deixa um comentário aqui que na outra videoaula eu vou citar o seu nome. Deus abençoe, irmã Cíntia. Deus abençoe, irmão Elton. Deus abençoe, irmão Edgar. Deus abençoe também ao nosso irmão Adriano, irmão Tiago, Arruda, querido doutor, pastor Rafael. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Deixa o seu comentário aqui, eu vou interagir com você nos comentários e na próxima videoaula eu quero citar o seu nome também em nome de Jesus. Vamos para a página de número 36. Para aqueles que não estão entendendo muito, nós estamos estudando sobre a visão panorâmica do Antigo Testamento via material didático, algo que faz parte, uma matéria que faz parte dos nossos estudos, também dos nossos módulos no curso avançado de teologia, que você do outro lado pode fazer ou abrir uma extensão em vossa igreja, ou fazer também no horário que você deseja. Você pode entrar em contato com o número do WhatsApp que vai estar na descrição dessa videoaula. Em nome de Jesus, eu conto com você. Então, eu dou um break aqui na página 36, irmão, onde eu acho muito necessário para falar um pouco nesse curto vídeo sobre as dispensações. Antes de mais nada, nós somos dispensacionalistas. E quando eu falo nós, é uma parte majoritária dos crentes pentecostais. Nós precisamos de entender quais são essas dispensações. E não ficar aqui, irmão, sendo influenciados pelos nossos irmãos aliancistas, que de repente desdenham e falam que algo foi inventado nos séculos passados, pouco tempo atrás, por Darby e também pelo Scofield. Também falo de um modo desdenhador, que falo que nós estamos pautados em bíblias de estudo de Scofield nos rodapés. Eu tenho aquela Bíblia abençoada, como eu sei que alguns irmãos antigos têm a Bíblia Scofield. Claro que não. Esses irmãos, pela misericórdia de Deus, já sistematizaram. A palavra correta é essa. Sistematizaram esta matéria tão importante sobre o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, amados irmãos, é uma ferramenta necessária para justamente fazer uma divisão de águas no ambiente bíblico e teológico. Então, é uma ferramenta, é uma grande ferramenta para você destrinchar o meio, o método pelo qual Deus falava com os homens através das dispensações. Então, é uma ferramenta hermenêutica. Não podemos aqui, irmãos, ser bombardeados sem expor. Eu não vou falar aqui contra e nem também aprofundar sobre o aliancismo, mas preciso de falar sobre as dispensações. Antes de entrar aqui na nossa lousa, que eu quero que você anote, pegue seu caderno, pegue a sua caneta ungida, pega aquela água abençoada. É melhor tomar água do que refrigerante. Vamos, você está à noite, tá ouvindo e vendo à noite aquele cafezinho, se você pode tomar, ou então aquele chocolatinho quente. O que? Está muito quente aí? Aquele suco geladinho, que maravilha. Vamos lá então, irmãos? Vamos entender, irmãos, de que um ano para cá, algo muito recente, tem falado sobre os eruditos no que tange o meio escatológico. No dispensacionalismo clássico e normativo, que grande parte, assim como eu e você, crê, existe também o dispensacionalismo revisado. E eu quero citar um baluarte, irmão, muito atual, que é o pastor Juliano Fraga. Na sua última obra escatológica pela CPAD, falando também sobre as dispensações, ele é um adepto, deixou muito claro,
na questão da dispensação revisada. Não faz um grande distanciamento, irmãos, do dispensacionalismo clássico e normativo. Então ele diverge em alguns termos, por exemplo, sobre o arrebatamento secreto, sobre as fases ou vindas da questão do arrebatamento. Cristo vem, leva a igreja, depois volta com a igreja, mas não distorce nenhum tipo de doutrina. Então você que está vendo essa videoaula ou esse vídeo aqui em algum lugar, em algum canto, em 2026, no comecinho do ano, ainda estamos em janeiro aqui, no comecinho do ano de 2026, você do outro lado vai ouvir falar muito. E é claro, irmão, a teologia não esfria. E eu preciso de passar isso para vocês. As dispensações, irmãos, tem as dispensações como estão aqui na lousa, na Bíblia? Não, ela foi sistematizada por aqueles homens. Mas já falava-se, por exemplo, eu quero fazer aqui menção de algumas passagens bíblicas importantes, sendo bem objetivo e claro para você. Paulo vai falar sobre a dispensação, a palavra dispensação, o meio ou método que Deus vai interagir com o homem nessas dispensações, justamente demonstrando um meio de salvação, tá? Sempre, irmãos, lembre-se disso, a Bíblia ela se revela progressivamente, grava isso, e as dispensações são progressivas. A Bíblia, irmãos, é uma profunda revelação progressiva. Antes de mais nada, eu quero que você entenda, antes de criticar essa videoaula, dá um tempo para ela. Tenta, irmãos, em nome de Jesus, gastar tempo. Melhor ainda, investir tempo. Nós estamos vivenciando o tempo onde as pessoas querem somente as informações, não obtendo conhecimento. E para ter o conhecimento, além das informações, você tem que investir algo chamado tempo. Invista tempo. Antes de criticar a dispensação ou pensar algo que foi inventado pelo homem, isso é necessário. Outro sim importante. Eu vejo, irmãos, que no meio pentecostal está sendo invadido por homens, mulheres, pregadores e pregadores, eruditos, enfim, invadindo os púlpitos, trazendo outro jeito, uma pessoa que não é pentecostal, falando sobre o cessacionismo no meio, eu sei do que eu estou falando, tá? Eu sei do que eu estou falando, no meio pentecostal clássico, e igrejas tradicionais. E, por exemplo, um aliancista falando sobre as alianças, e aí o método de se interpretar as escatologias, as profecias, vai mudar demasiadamente. E aí vai entrar no pós-tribulacionismo. Nós, majoritariamente, de novo falando, grande parte dos pentecostais são pré-tribulacionistas. E aí está invadindo, um é pré, outro é pós, no meio. E fica uma confusão, uma babel de línguas. Isso daí, irmãos, queridos obreiros e pastores, aonde eu dou vários estudos, desse ano já tem marcado 2 escolas bíblicas para obreiros, nós precisamos de reafirmar, irmão, que nós somos pentecostais, que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Firme os pés dessa doutrina em nome de Jesus. Então Paulo vai falar, abra sua Bíblia rapidinho aí, abra sua Bíblia, em Efésios, no capítulo de número 3. Abriu a Bíblia? 3, 9 e 11. Vai dizer assim, ó, do 9 ao 11. 3, 9 ao 11. E demonstrando a todos qual seja a dispensação do mistério. Uau! Aqui, ó, aparece. A dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma interpretação não rasa, mas consistente na Bíblia, aqui uma rápida exegese. Está falando da dispensação. Isso você não pode contrariar, aí você que é contra essa doutrina, esse ensinamento da dispensação. Aqui tá. Mas cadê a dispensação da inocência? Não fala. Mas aqui abrange, irmão, justamente a dispensação do mistério. É justamente antes da igreja. Fale comigo, antes da igreja. Não falou por quê, aluno? Aluno tem que falar. Aluno do instituto fala, repete. Melhora a memorização.
Então aqui nesse versículo, no capítulo 3, do 9 ao 11, está falando sobre a igreja ainda estava no oculto. Estava no oculto. Então é a era ou a dispensação antes da igreja. Antes da inauguração da igreja. Então essas são as dispensações. Antes da graça. Dá para você entender aqui, tranquilo. Você vai ver ainda no capítulo de número 3, versículo de número 2. Abra aí, 2 e 6. Efésios 3, 2 e 6. Diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, apareceu a palavra. Irmãos, eu não comungo com a ideia de alguns eruditos, se é que eu posso dizer assim, mas professores que ficam num raso nessa questão. Precisa de mostrar um versículo bíblico. Nem tudo tem um versículo bíblico para você fundamentar uma doutrina. Não tem a palavra trindade, nem por isso eu descreio na trindade. Não vá por isso. Fique esperto com esse negócio que estão inventando por aí. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Glórias a Deus! Nesse capítulo de número 3, do versículos 2 e 6, está falando qual dispensação? Da igreja, da graça. O tempo da igreja. Repita comigo. Essa dispensação fala do tempo da igreja. Então está localizado aqui, irmãos, não com essa nomenclatura, dispensação da graça, como você quer, dispensação da promessa ou da lei. Mas eu acabei de citar no capítulo 3, irmão, justamente a dispensação do mistério antes da igreja. A sistematização já é recente e depois vai falar da dispensação da graça. E você ainda fica aí, irmãos, falando que não existe a dispensação, nunca houve a dispensação, estou mostrando para você. E também sobre a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1 e 10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Como eu queria destrinchar melhor aqui esse versículo. Mas aqui fala da dispensação depois da igreja. Milênio. Eternidade. É depois da igreja. Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo de número 3, no versículo de número 13 também. Novo céu, nova terra, uma outra era. É o final. É a eternidade. Vamos entender melhor a Bíblia, antes de criticar sobre essa questão, falar que algo foi inventado pelo homem. Irmão, está desbancado em nome de Jesus isso daí. Então, é um método a qual Deus fala com os homens. É uma ferramenta hermenêutica, irmão. São dispensações. Entenda como que Deus quer falar com os homens. Lembrando a vocês, mais uma vez, Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Hebreus 1 e 1. Ali fala sobre a revelação progressiva. Escreve isso aí, ó. A Bíblia, irmãos, ela se revela progressivamente, assim como as dispensações. Calma que eu já vou para a lousa. Você está muito apressado. Calma que eu já vou para a lousa. Ficou bravo comigo? Estou na frente? Calma que eu já vou para a lousa daqui a pouquinho. Lembrando, irmãos, que sempre houve salvação, tanto no Antigo como está havendo agora, por intermédio da graça. Da graça. E precisamos de entender Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, para nós que gostamos de Bíblia, 13 e 8, rapidinho, ó. Eu estou rápido na Bíblia hoje, hein? Eu estou rápido, espero que você esteja rápido aí. E adoraram a todos os habitantes da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse final que me interessa. Cristo, conforme aqui João escreve, inspirado, foi morto antes da fundação do mundo. Tá? Então, irmãos, sempre houve e haverá salvação por meio da graça.
Porque de repente você, mas no Antigo Testamento não tem a dispensação da graça, mas tem a graça de Deus. Aí eu vou aproveitar as outras duas nomenclaturas que eu coloquei aqui na dispensação da graça. Bora lá, irmãos? Eu estou na página 36, falando aí sobre as dispensações. Nada mais justo do que nós falarmos aqui sobre essas 7 dispensações. Alguns creem mais e outros menos. Prefiro, mais uma vez, irmãos, comungar e passar para você, amado aluno, o que é majoritário até o exato momento, em 2026. Pode ser que a teologia no futuro deixa uma, duas, mas eu ainda prefiro ser conservador para essas dispensações. São 7. A dispensação da inocência, escreveu, tirou print, começa e termina aonde? Ela começa na criação. A criação do mundo, da terra, do homem. Começa ali e termina no pecado ou queda. Termina na queda do homem, o pecado original, não no mundo cósmico. Não estou falando aqui da queda de Satanás. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, que começa na queda e termina no dilúvio. A terceira, governo humano. Você está anotando? Bora anotar. Bora anotar. Aluno tem que escrever, irmãos. Você vai exercitar melhor aí esse cérebro seu aí, ó, precisa de exercício. Anote, escreva. Vamos trabalhar, aluno. Vamos lá. Por que você não está anotando? Deus abençoe, irmã Flávia. Deus abençoe, irmão Cido. Bora lá. Então, o governo humano começa no dilúvio e vai até a confusão das línguas, Babel. Depois, irmãos, para a quarta, a dispensação da promessa ou patriarcal, tá tudo legal. Começa ali em Abraão e vai terminar na lei que foi dada ao povo. A quinta dispensação, a dispensação da lei. E essa dispensação vem da lei até onde? Até a morte de Jesus Cristo. Você pediu para repetir? Até a morte de Jesus Cristo. Começa na lei, obviamente, e termina na morte de Jesus Cristo. A sexta dispensação da graça, do Espírito Santo ou da igreja. Tá tudo legal, irmãos. Aqui não tem nenhuma confusão se você usar uma dessas 3 nomenclaturas na sexta dispensação. Começa aonde? Na morte do Cordeiro, na morte de Jesus Cristo. E vai até o arrebatamento da igreja aqui desta terra. E depois vem a última, que é o milênio, onde serão aí 1000 anos que nós vamos ser aí governados. Esse sim, o governo perfeito, para que muitos estão esperando um governo perfeito, só haverá um governo perfeito. Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, alunos e também inscritos. Até a próxima!